Nosso convidado, Dr. Kleber, médico cardiologista. Bom dia, Dr. Kleber, bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Sheila, bom dia a todos os ouvintes, uma satisfação estar aqui novamente. Para nós também receber você. Vamos falar hoje de AVC, uma coisa que todo mundo tem medo desse diagnóstico. Mas o que é o AVC? A sigla significa, então, acidente vascular cerebral. É isso, Dr. Kleber? Exatamente, é uma doença vascular cerebral, né? E esse nome, apesar de consagrado, né, acidente, dá a impressão que é uma coisa que não pode ser prevenida, né? Como se fosse totalmente impossível evitar o AVC. E, na verdade, o AVC não é um acidente. Ele é decorrente de uma série de fatores, que podem ser fatores genéticos ou fatores ambientais, comportamentais, hábitos de vida que a pessoa tem e que levam então à ocorrência do fenômeno, que nada mais é que a perda da oxigenação de uma parte do cérebro. O AVC é a mesma coisa que o derrame? Então, seria a mesma coisa que o derrame. O AVC ele pode ser isquêmico ou hemorrágico. 85% das vezes ele é chamado isquêmico. Quer dizer o quê? Uma artéria tranca dentro do cérebro, o sangue não passa e não passa oxigênio. E aí dá a isquemia numa região do cérebro. E em 15% dos casos ele pode ser hemorrágico. O que quer dizer? A artéria ela rompe, ela arrebenta. E aí extravasa sangue. Esse que extravasa sangue seria o derrame mais conhecido, que ele é bem mais grave. Ele leva, em um grande percentual de casos, leva à morte, né? O AVC, tanto isquêmico quanto hemorrágico, mesmo esse hemorrágico que sobrevive, a pessoa fica com muitas sequelas, né? Porque morreu uma parte do cérebro que vai controlar uma parte do corpo. Então, se morreu a parte da fala, a pessoa não vai conseguir falar. Vai perder o movimento da língua, né? Se afetar a parte que movimenta o braço, ela fica com o braço paralisado. Então, depende da região que ocorrer do cérebro, é o sintoma que a pessoa vai ter. Agora, quem é que trata o AVC? Quem é o especialista que trata? É o cardiologista que faz esse tratamento? Pois é, essa é uma doença tão grave e tão frequente, na verdade, que ela necessita tratamento de uma equipe. Entendeu? Entendi. A priori seriam os neurologistas, os médicos especialistas. Mas são tantas pessoas que têm AVC e são poucos os médicos neurologistas. Então não tem como os neurologistas tratarem todos os pacientes com AVC. Então começou a se organizar em hospitais as equipes de AVC. E lá tem o cardiologista, tem o neurologista, tem o radiologista que ajuda a ver os exames da tomografia, toda a equipe de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiólogo, que vai tratar então esse paciente, vai receber esse paciente com AVC e vai iniciar o tratamento. Agora, o que acontece com o organismo da pessoa quando ela está tendo um AVC? Como é que dá para fazer esse diagnóstico e quem presenciar uma crise de AVC, o que tem que fazer? Então, em muitas cidades do Brasil já existe um tratamento com medicamento chamado trombolítico. É um remédio que dissolve o coágulo que formou dentro da artéria, que está entupindo. Do mesmo jeito que no coração entope e o médico faz esse trombolítico e faz também o cateterismo, no cérebro o tratamento é semelhante. Então você pode fazer o trombolítico e nos casos que não melhorar, fazer então esse tipo de cateterismo, que é entrar por uma artéria até dentro do cérebro e retirar aquele coágulo que está lá dentro, né? Então, para que esse medicamento do trombolítico funcione bem, a gente precisa administrar o medicamento rapidamente. Ele funciona muito bem até na primeira hora do AVC. Aí a pessoa às vezes consegue voltar completamente ao normal, sem sequela. Porque o que a gente sabe, que dependendo do tamanho da artéria que está dando AVC, se for uma artéria muito grande, ou seja, que irriga uma parte muito grande do cérebro, a sequela é maior. Se for uma artéria pequenininha, que é uma área pequenininha do cérebro, a sequela é menor, porque outras artérias vão estar levando sangue também ali para aquela região e não vai ocorrer a morte. Mas quando é uma artéria grande, a cada minuto que a artéria fica entupida, morre 1.900.000 neurônios. Nossa! A cada minuto. Então, como é que a gente faz quando uma pessoa passa mal? Por isso, já que esse socorro ele tem que ser tão rápido, Dr. Kleber, o que a gente faz se a gente presenciar? Então, a primeira coisa são as campanhas educativas para as pessoas reconhecerem o indivíduo que está tendo AVC.
Porque o AVC ele vai dar, na maioria das vezes, com a pessoa em casa, junto com os filhos, com os netos, né? Ou às vezes no trabalho. Então são essas pessoas que estão ali que devem reconhecer que a pessoa está tendo um AVC e pedir ajuda. Então foi até inventado tipo uma maneira de decorar os sinais de que a pessoa está tendo AVC, né? Certo. Então, fazendo uma associação com a palavra SAMU, né? Sim. Pegando as primeiras letras da palavra SAMU, que seria o S, o A, o M e o U. O S seria você pedir para a pessoa sorrir, dar um sorriso. Na hora que ela vai dar um sorriso, se ela tiver com AVC, a boca fica torta. Então já é o primeiro sinal. Entendi. Depois, a segunda letra do SAMU, que é A, você pede para a pessoa abraçar você. Se ela está tendo um AVC, um lado do corpo não mexe. Ou mexe muito mal. Então ela não vai conseguir. A hora que ela for erguer o braço para te abraçar, ela não consegue erguer os dois braços. Ela só te abraça com um lado do corpo. Já é outro sinal de alerta. Sim. E terceiro, pedir para a pessoa falar uma frase, né? Ou uma mensagem. Então seria o M do SAMU, mensagem. Então você vai falar uma palavra para a pessoa e vai pedir para ela repetir uma frase. Entendeu? Sim. Na hora que ela for tentar falar, ela pode conseguir falar uma palavra, mas não consegue falar outra, ou seja, a mensagem ela não é repetida de maneira correta. Entendeu? Então você dá uma frase com 3, 4 palavras e pede para a pessoa repetir aquilo lá, que seria a mensagem. Sim. A pessoa, ela pode às vezes até falar a primeira palavra, mas a segunda ela já não consegue. Significa que a área do cérebro que está responsável pela fala começou a ser esquemiada, a sofrer com AVC. Então, se ocorrer essas 3 primeiras situações, sorrir, abraçar e a mensagem falhar, então você tem que pedir de forma urgente. Falta a letra U. Essa U seria a questão da urgência. E quem que ajuda as correr. pessoas com uma situação de urgência? É o SAMU. Então, esse U seria lembrar da urgência de chamar o SAMU, que seria o 192, e contar, então, no telefone, para quem vai atender o telefone, isso que está acontecendo. Estou com uma pessoa que não está sorrindo, não está mexendo o braço e não consegue falar. Muito interessante isso, incrível. Aí muito o legal. atendente lá já vai perceber, é uma urgência mesmo, e vai deslocar, então, uma ambulância para o local para a pessoa ser socorrida. Então esse seria o primeiro elo dessa cadeia, que é a pessoa receber o diagnóstico e ser levada para o hospital, né? Muito interessante isso. Gente, vamos decorar isso, hein? Muito interessante. Agora, nessa urgência, nessa emergência, às vezes fica todo mundo que está em volta nervoso e diz, pega o carro ali, eu chamo o vizinho ali, chamo o táxi ali, vamos a gente mesmo levar. Então, convém, doutor Kleber, a gente, fazendo essa detecção, botar no nosso carro, levar para o socorro? Só se não conseguir o contato com o SAMU. A prioridade é chamar o SAMU. Porque a ambulância vai vir, já vai colocar oxigênio, já vai medir a pressão, já vai ver se tem que baixar a pressão, né? Tudo isso. O atendimento já começa ali. Entendeu? Entendi. E outra coisa, quando você chega num hospital, como é que se diz? De ambulância, você, lógico, vai ser tratado. Já tem uma prioridade, né? Exatamente. Você já vai entrar numa sala com uma certa... Não é que uma atenção melhor, mas assim, o médico já vai avisar pro outro médico. Falar, olha, pegamos assim, tava assim, 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 e já dá continuidade. Se a pessoa chega andando, ela ainda pode correr o risco de ter que passar por uma triagem. Entendeu? Tudo isso daí, a pessoa às vezes ali tá quietinha, põe sentado, fica ali amontoadinho, e aí não recebe o atendimento. Então a vantagem de você chegar de ambulância no hospital é receber o tratamento mais rápido. Entendi. E que não é uma brincadeira isso aí, né? Agora, lógico, se o médico chegar lá, que vai socorrer a pessoa e ver, não, mas não é um SAMU, e se foi uma crise, foi uma crise de ansiedade, foi uma outra coisa, que vê que não é um AVC, ele já vai chegar lá dizendo, olha, acho que não é AVC, é tal coisa, já vai, né? Mas se ele confirmar ali aquilo que as pessoas falaram, né? Do sorrir, do abraçar, da mensagem, ele já vai agilizar esse tratamento. Então, quanto antes se tem o atendimento no episódio de AVC, menos chance de ficar com sequelas. Com sequelas, exatamente. E as sequelas, elas, uma pessoa que teve um AVC, se for um AVC grande, além dessa pessoa ficar doente, ela sobreviveu ao AVC, além dela ficar doente, ela acaba tendo um impacto também na família, né? Porque essa pessoa agora vai começar a precisar de cuidados, né? Então alguém da família vai ter que ficar
em casa ajudando a cuidar, para dar comida, para ajudar a dar banho, para botar e tirar da cama, né? Ou pagar alguém para fazer esse serviço. Então, olha só quanto transtorno, quanta coisa prejudica o núcleo familiar em ter uma pessoa com AVC em casa. Então, a importância de você conseguir tratar e deixar a pessoa autônoma, né? Mesmo que ela não volte para a profissão dela normal, tão logo, precisa ficar fazendo fisioterapia e tudo, mas o simples fato da pessoa comer sozinha, tomar banho sozinha, poder se vestir sozinha, já é uma vitória no caso do tratamento do AVC. Quem teve AVC uma vez, pode ter de novo? Pode a pessoa ter de teve novo. Uma crise e aí Exatamente. pode voltar então, a ter. Como a gente começou a falar, ele não é um acidente propriamente dito, né? Ele é uma coisa em decorrência da própria doença da arteriosclerose, do mesmo jeito que dá as doenças do coração. Então a gente tem o que a gente chama de fatores de risco. São as coisas que levam ao entupimento das artérias. Então, por exemplo, pressão alta, o tabagismo, a pessoa que tem uma alimentação inadequada, que come muita fritura, muita comida muito pesada, que fica com colesterol alto muito tempo, que fica com a glicose, que é o diabetes alto muito tempo, né? Ou algumas arritmias cardíacas, elas produzem coágulos dentro do coração e esses coágulozinhos, né, que são os trombos, eles sobem e vão parar dentro do cérebro, dando os AVC. Então, o AVC ele pode se repetir. Entendi. Vamos falar um pouquinho mais sobre sintoma? Eu sei que você já falou alguns, doutor Kleber, mas formigamento no rosto, braço, perna, de um lado do corpo, perda de visão repentina nos 2 olhos, a dor de cabeça, também seria sintoma? Porque a gente tem um ouvinte aqui contando, ó, que ela sente os dedos da mão dormente às vezes. Então, a maioria graças a Deus, a maioria das vezes que a pessoa tem formigamento não é AVC. A maioria das vezes. O sintoma principal do AVC é a perda da força, do movimento. A força do membro, força do braço, da perna. Esse é o sintoma principal. Pode dar formigamento junto com a perda da força? Pode. Então, além da pessoa não conseguir mexer o braço, ela fica com o braço meio anestesiado. Entendeu? Mas formigamento no rosto ou formigamento no braço, a maioria das vezes não é AVC. Você falou anteriormente assim que às vezes a pessoa tem o AVC na presença dos filhos e dos netos. Aí passou na minha cabeça, será que é gente de mais idade que tem o AVC? É geralmente pessoas de mais idade, mais maduras. Apesar de acontecer em pessoas mais jovens, mas geralmente é de mais idade. Então nos Estados Unidos mesmo tem uma campanha muito grande com as crianças nos colégios. Eles ensinam as crianças pequenas. De 8 anos, 10 anos, eles sabem reconhecer a parada cardíaca, eles sabem reconhecer o AVC, eles telefonam e eles escrevem direitinho para o atendente. Então o atendente vê que não é trote, né? Não é mentira. E lá eles têm uma legislação muito pesada com relação a trote, né? Então lá se a criança liga e passa um trote no SAMU, esses negócios, a responsabilidade dos pais são levadas a sério mesmo. Eu acho muito bacana, o Brasil devia copiar isso aí. Exatamente, então lá, por exemplo, legal. Se uma criança começa a passar trote para um serviço de emergência, para a polícia, o juiz pega e manda, ó, final de semana você vai limpar os banheiros da escola, não é perfeito isso? Você vai limpar a quadra de esporte, você vai cortar a grama perfeito do colégio, isso. E aí vai o pai, a mãe, a criança, todo mundo lá, de maneira que depois de uma vez, na segunda pessoa já... Fantástico, isso é ótimo, a gente devia copiar isso aí. E aqui no Brasil, infelizmente, tem muito trote do SAMU, né? O pessoal entra no Google, descobre o sintoma da doença e liga lá e conta aquilo, vai lendo o sintoma, né, só para ver a ambulância passar na rua lá e dar risada. Coisa, né? 11:18, qual a importância da aspirina no controle do AVC? Pois é, como o processo está envolvido com a coagulação do sangue, durante muitos anos a medicina utilizou então o AS, aquele infantil, né? Aspirina infantil, para afinar o sangue, para diminuir a coagulação. Mas os novos estudos mostram que se o paciente tem muito risco de formar coágulos, trombos, só a aspirina não é suficiente. Ela dá uma proteção em torno de 87% a 90% dos pacientes. Então, se a pessoa for de alto risco, essa chance de proteção é menor ainda. Então, eles inventaram um outro grupo de medicamentos que chama anticoagulantes orais. São remédios que são super aspirinas. Eles realmente diminuem a coagulação do sangue e evita formar trombo, principalmente quando é no coração. E aí evita o AVC.
Então, a gente identifica isso quando faz exame de rotina no paciente, identifica se a pessoa tem arritmia, né, que é a fibrilação atrial, que costuma dar esses negócios, identifica e aí classifica o indivíduo se ele é de baixo, médio ou alto risco. E aí, os de médio e alto risco, eles recebem esses novos anticoagulantes. Os de baixo risco, às vezes, pode ficar só com aspirina mesmo. Muito bem. Será que as pessoas estão tendo um estilo de vida equilibrado ou desequilibrado? O que pode afetar isso aí no seu dia a dia e na sua saúde? A gente vai voltar daqui a pouquinho com o Dr. Kleber fazendo essa pergunta para ele. Aqui a gente tem um ouvinte contando, Dr. Kleber, que há uns 30 anos atrás a mãe dela tinha uma prima que deixava ela muito estressada, falava coisas que a estressava muito, dia e noite, noite e dia, e aí a mãe chamou para ver como ela estava, a língua estava entrando para dentro com uma força muito grande, que chegava até fechar a boca, e ficou um pouco torta também. Ela tem 61 anos, então essa boca torta e essa língua presa seria sintoma do AVC, só para a gente frisar? Sim, pode ser sintoma de AVC. Muito bem. O que mais chegou aqui para nós? Temos várias perguntas. Vamos acompanhar as perguntas que chegaram aqui. Bom dia, Sheila. Aqui é a Ediline. Quem eu gostaria que ganhasse o Morflo hoje é a minha irmã Marisete, que mora no bairro Mimoso. Tá certo, o sorteio daqui a pouquinho. Mas essa mesma ouvinte, ela quer saber qual a diferença entre infarto e derrame, Dr. Kleber. O infarto geralmente é do coração, né? O infarto agudo do miocárdio. E o derrame, o AVC, é do cérebro. Então, são doenças bem parecidas, mas os órgãos são diferentes, né? Um é coração, infarto a gente fala coração, AVC, né, derrame, cérebro. Muito bem, vamos ver mais. Oi, Sheila, estou aqui ligada no seu programa, no trabalho, e estou ouvindo aí a programação da Momento de Saúde. Sheila, eu gostaria de saber do doutor aí, eu tenho 33 anos, só que ultimamente eu não estou aguentando fazer mais caminhada, nem correr, nem nada, porque me dá uma quentura no peito. E no mesmo tempo eu sinto muitas dores nas pernas, no abdômen, nos braços, nas costas, em todos os lugares. E minha cabeça dói, mas o principal mesmo é nas minhas pernas e no meu abdômen. O que poderia estar acontecendo comigo, Sheila? Será que dá para o doutor explicar aí para mim? Tira essa dúvida aí para mim, tá? Obrigada. Ela tem 30 e poucos anos e virou uma Maria das Dores. Ela não consegue fazer mais nada. A doença cardíaca não se manifesta dessa maneira, né? Os sintomas são diferentes. Quando você começa a pensar em dor muscular, dor nos membros, você tem que começar a pensar nas doenças reumatológicas, né? Alguns tipos de reumatismo, né? Artrite reumatoide, lúpus, doenças dos próprios músculos. Tem que começar fazendo exame por aí, né? Porque ela é muito nova, 33 anos ainda, só se para ter doença de coração, só se nasceu com a doença de coração. Porque nessa idade ainda não deu tempo de adquirir as doenças que dão tantos sintomas, né? Uhum. Né? É muito tem que ir nova. atrás, né? Tem que passar no clínico, o clínico vai começar a investigar, né? Mas tem que fazer exame dessa parte reumatológica. Muito bem, 11h29. Bom dia, Sheila. Pergunta pro doutor se a pessoa com suspeita de problema de coração, se dá tosse e depois da tosse vem falta de ar. E aí fez o eco do coração e não deu problema no coração. O que é que tem que ser feito? Por favor, bom dia. Pois é, isso aí tem que pensar em pneumopatia, doença do pulmão. Porque se o eco está normal e a pessoa tosse e sente falta de ar, o órgão que está envolvido é o pulmão. Não seria o coração, não, o coração, né? Vamos seguindo. Bom dia, Sheila. Eu queria perguntar pro doutor. Eu tenho problema de pressão alta, tenho 37 anos, tomo remédio controlado e de vez em quando eu tomo uma cervejinha. Faz mal pra pressão? A cerveja prejudica o problema de pressão? Não, o álcool usado com moderação, eventualmente, não dá problema com a pressão. O que acontece é que muitas vezes a pessoa toma cerveja comendo alguma coisa muito salgada. Aperitivo, petisco, essas coisas que tem muito sal, às vezes é frito, com muito óleo, muito gorduroso. Não é nem a cerveja, então. E aí quando mistura ali essa comida salgada, muito gordurosa, com álcool, a pressão sobe.
Mas se a pessoa beber com moderação, não tem problema. Inclusive, esses remédios mais modernos, eles não brigam, assim, eles não dão reação com o álcool, assim, a pessoa não passa mal, né? Agora, se ela beber demais, aí sim, mas se beber com moderação, não vai ter problema nenhum. Agora, falando na pressão alta, quais são os perigos? O que pode vir de agravante se a pessoa não controlar, doutor Kleber? Então, o primeiro é o fator mecânico hidráulico, né? Porque é como se fosse um cano de água que a pressão está muito alta ali dentro. Ele pode começar a vazar, estourar, arrebentar. Então, vai dilatando as artérias, pode dilatar a artéria do cérebro e causar, então, aquele AVC hemorrágico que a gente falou antes, né? Não o isquêmico, mas o hemorrágico. Aí tem um detalhe, o AVC isquêmico, ele não costuma dar dor de cabeça. Ou se dá, é bem fraquinho. O que dá dor de cabeça forte é o hemorrágico, né? Que é quando sangra dentro da cabeça. Então, dor de cabeça, pode ver que naqueles sintomas que a gente falou ali, a gente quase nem falou da dor de cabeça, né? Uhum. A gente falou dos movimentos, da fala, né? Mas não falou muito da dor de cabeça, porque não dá dor de cabeça. O hemorrágico, esse sim dá dor de cabeça. Entendi. Agora, falando desse negócio da pressão. Então, ele pode levar ao AVC hemorrágico. A pressão alta muito tempo vai enfraquecer o coração, vai facilitar o entupimento das artérias, vai paralisar os rins, né? Então, é um problema, tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Tem que cuidar. Vamos lá. Sheila, pergunta aí pro médico. Eu já tive derrame facial e sempre eu tô sentindo uma dormência no lado do braço, às vezes puxa o lado do meu rosto. Eu tive um derrame facial, pergunta aí pra ele se eu acho pra ele cuidar, se é perigoso. É que tem uma doença que confunde as pessoas e às vezes até os médicos que atendem, que é a paralisia facial periférica. Então ela é uma coisa. Provavelmente. O AVC é outra. É outra. Então isso confunde, porque como paralisa o rosto, as pessoas pensam que é AVC. O AVC muito raramente vai dar só no rosto. Ele sempre vai atingir o braço, a perna, um pouco da fala. Então, de atingir somente o rosto, tem que pensar então nessa doença que chama paralisia facial. A forma mais comum dela é chamada paralisia de Bell. Então fica dormente e paralisado um lado do rosto. É bem comum acontecer quando a pessoa tem uma mudança muito brusca de temperatura. Por exemplo, ela sai do carro quente e entra numa sala com ar-condicionado muito forte. Por exemplo, desce do carro, está na rua, no calor, e entra num desses caixas eletrônicos que o ar-condicionado é muito forte. Ou ela está tomando banho quente, muito quente, e sai do banho direto pro vento, né? Ou está, por exemplo, assando alguma coisa no forno, fica muito tempo na frente do calor do fogo, daí vai lá e abre o freezer para pegar coisa no freezer. Parece que essa mudança brusca de temperatura, em algumas pessoas, desencadeia essa paralisia facial aí. Mas os estudos mostram que está relacionado a um vírus. É um vírus que inflama o nervo e deixa a pessoa com essa paralisia. E ela costuma ser benigna. Em 90% dos casos ela volta ao normal. Em 10% fica um pouquinho mais lento e um pouquinho dormente, né? Então tem um tratamento que faz fisioterapia, mas costuma ser uma doença benigna, na maioria dos casos. O que a gente faz para evitar o AVC? Já que é uma doença que pode trazer tanto problema para a gente, como já foi falado aqui durante todo o programa, doutor Kleber. A prevenção é muito importante. Até porque assim, o nosso país, ele é um país em desenvolvimento, ainda é um país pobre, e a gente não tem recurso suficiente de estrutura hospitalar, de disponibilidade de leitos hospitalares, UTI, tudo para tratar essas pessoas. Muitas pessoas morrem em filas de corredor de hospital esperando uma vaga, um atendimento, ou até dentro de uma ambulância esperando um atendimento, porque não tem um número suficiente. Então a prevenção assume um papel importantíssimo para que não ocorra essa doença. Então é controlar o peso, é tentar fazer uma atividade física, manter a circulação, o nível de colesterol, de açúcar controlado, né? Não abusar do sal, que o sal faz subir a pressão, não tem jeito. Então se a comida for muito salgada, a pressão vai ser alta. Então tem que acostumar, já ensinar desde as crianças a não comer com muito sal, né? Abandonar o vício do cigarro, que o cigarro está por trás do infarto e está por trás do AVC. O cigarro, toda a substância que tem na fumaça do cigarro, ele tem um poder de entupir, endurecer as artérias. E isso aí favorece o AVC. Então se a pessoa tiver esses cuidados, que não são tão complicados, que dependem dela, né? A pessoa não pode terceirizar, vou pagar fulano para andar por mim. Não tem como. É ela que tem que andar. Verdade. Né? Então assim, aquelas coisas assim, que ela tem que tirar um tempo.
isso aí vai repercutir, porque quando você cuida tudo isso aí, na verdade você envelhece menos, né? Verdade, Você, tem saúde, né, doutor se Kleber? sente melhor, vai viver melhor, mais tempo independente, né? Verdade. Quando você falou que a bebida não é a grande vilã, né, no caso da pressão alta, tem que o paciente também ter um bom senso, né? Não é porque o médico não cortou que eu vou sentar no fim de semana e vou beber de quando amanhece até quando anoitece. E aquela coisa, né? A pessoa fala assim, eu passei a semana toda sem beber. O médico falou que podia beber uma dose por dia, então vou beber todo da semana e mais um pouco. Aí o organismo vai baquear. E não dá certo. Então, assim, tem que ter esse cuidado. A gente mora num lugar muito quente, então é comum, né, as pessoas se reunirem para beber uma bebida gelada, né? Tudo, mas tem que ter esse bom senso aí, porque uma hora, quando a pessoa é bem jovem, assim, parece que nada acontece, né? Você é mais forte, nada acontece, você faz tudo o que você quiser fazer e depois em 1-2 dias você está recuperado. Mas vai passando a idade e o nosso corpo ele vai, então, perdendo essa resistência, né, toda, ele fica mais sensível um pouco. Então a pessoa não pode ter o hábito de vida que ela tinha aos 20 anos quando ela chega aos 40, vai dar problema, ela tem que reduzir um pouco isso. Muito bem, nosso tempo acabou, são 11h36. Muito grata pela sua presença, viu? Boa semana, bom feriado que vem aí. Obrigada por ter vindo aqui falar com a gente. Abraço, Sheila. Boas semanas a todos os ouvintes. Obrigada, doutor Kleber.